Fala pessoal, então aí, acabamos de finalizar mais um módulo, tá? Que foi o módulo apresentando para vocês os documentos e algumas dicas de como você valida ele ou como você invalida ele. Então essas dicas são cruciais, tá? Porque é um diferencial que vocês vão encontrar aplicando o método dessa análise mais precisa que vai fazer você vencer sem estar baixando o preço demais, sem estar necessitando é, praticamente pagar para trabalhar. Então assim, vocês observarem bem, se vocês observarem bem, o maior critério ali é a organização. Você ser organizado é o ponto-chave, tá? É muita coisa besteirazinha, supérfluo demais, tal. Seja assim, porque todo o processo licitatório, ele vai falar contigo. Você vai saber ele com o famoso ditado de cabo a rabo, sabe? Então, assim, tenha essa paciência em estudar o edital, em elaborar os documentos ali, fazer, confeccionar direitinho a ordem que você vai colocar, que isso vai contribuir bastante. E seja curioso. Seja curioso. Você pesquisa sempre todo o documento. No quesito, vou falar lá na dica, mas vou dar uma adiantada aqui. Consultem sempre os documentos. Por exemplo, você passou ali os documentos e tal, nada, derrubou a empresa. E você tem que tirar aquela empresa, porque só tá tipo. Ela tá em primeiro, você tá em segundo, só tá você e ela, cara. Você tem que ganhar. Então é você e ela brigando. Você não tá lá em terceiro, em último, em sei lá qual posição você vai estar longe, não. Então, assim, você vai por partes e procurou de forma tranquila, não encontrou nada, vai para uma forma mais específica. Então, vamos a fundo aqui na habilitação jurídica, vai procurar se tem alguma alteração que não foi inclusa ali e tal. Não tem? Beleza. Vai para ver se, por exemplo, quem assinou a procuração tem poderes de administração, não tem, caiu, tá entendendo? Pronto. Outra coisa. Muito importante antes de falar aqui. Não precisa você encontrar mais de uma coisa para derrubar uma empresa, não. Você vai medir ali vamos, a temperatura de ser supérfluo ou não. O medidor de superfluosidade, hein? Buguei a palavra. Enfim, mas você entendeu, né? O lance ali de medir se ela é muito precisa para derrubar uma empresa ou pouco precisa para derrubar uma empresa. Então, assim, se a coisa que você encontrou, o ato que vem a inabilitar aquela empresa que você encontrou for supérfluo demais, encontra mais um, mais dois tal. Aquele negócio dos três. Não tem aquele negócio do Fantástico? Fez 3 gols, pede música no Fantástico, pronto. Encontrou três, três erros ali, é definitivo cair. Mas são 3 erros supérfluos. Tem que ver esse nível aí de ser supérfluo ou não, né? Então, assim, mas se eu encontrou um, já foi. Não precisa mais outro, não, desde que ele seja um erro bem preciso. Então, assim, procurou, encontrou um, para de se matar. Já alega lá, pede para registrar na ata, para pedir que a empresa seja inabilitada tal, e assim vai. Hoje é tudo digital, você pode pedir no chat, né? Que pede a inabilitação da empresa ali. Se a administração não constatar, você pede. A administração não inabilitou, você entra com recurso e assim vai. Passou lá na habilitação jurídica, não encontrou nada, vai para a regularidade fiscal, deixa a regularidade fiscal por último. Por quê? Vou explicar para vocês. Vai para os outros lá, segue para as outras. Qualificação financeira, encontrou alguma coisa? Procurou, nada também, balanço está no padrão da lei, tudo certinho, as informações, informações contidas dentro do balanço, por exemplo, balanço patrimonial. O capital social é tanto, o patrimônio líquido dele é tanto, isso aqui, tá, o ativo dele é isso, o passivo. Gente, a administração não tem competência para julgar essas coisas, tá? Ele declarou tanto que pagou tanto de imposto, mas ele tá dizendo que não teve custo nenhum. Como é que ele não teve custo nenhum? Tem essas coisas, sabe? Então, assim, a administração não tem competência para isso. Ela vai ver se tá ali as informações, tá ali, tá ok, passou. Eu pedi o quê? O balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Você me deu? Deu. Mas estão errada. A administração não tem poder ali. Então esqueça a administração inabilitar alguma empresa por isso. Agora, pediu a demonstração, balanço patrimonial e as demonstrações contábeis. E a empresa, por exemplo, é obrigada a apresentar a nota explicativa e não apresentou? Caiu. É obrigada a apresentar a DRE e não apresentou? Caiu. É obrigada a apresentar o perdão, a DLPA e não apresentou, caiu. Então, assim, a ausência de um daqueles documentos. Você vai a fundo para ver. Aí tem um lance que eu expliquei para vocês do registro. Pede registrado e não autenticado, certo? E não tá registrado. Caiu. Então, é coisas precisas aí, tá bom?
Continuando, e outro, esse lance do registro e autenticação do balanço é algo supérfluo. Vocês questionam, mas como eu falei, tem administração que não entende, e aí você vai ficar, então, encontra mais outras coisas, e aí você vai depender do seu. Se só encontrou isso, o seu jurídico tem que ser muito bom para ele botar apanhando lá. Se não tiver um jurídico bom, entre em contato com a Alice, que a Alice tem os melhores, tá? Entra que ela tem as melhores mesmo, vá por mim. Então, assim. Passou dali, vai lá para a qualificação técnica. É o ouro. É aonde a maioria das coisas derruba, em obra, né, no quesito de obra, derruba as empresas. Porque o atestado pede relevância quantitativa. E algumas relevâncias quantitativas são específicos e muitas empresas às vezes não têm. Coloca ali, tenta dizer, tenta fazer com que a administração acate aquele outra relevância que se tem ali não é aquela relevância, então não passa. É muitas das situações ali. Se você me perguntar, Jorge, você derruba mais empresa, eu trabalho com obra, tá? Você derruba mais empresa em qual seara ali? É mais na qualificação financeira e na qualificação técnica, mas porém maior ainda na qualificação técnica. Seguro também, quando pede, eu derrubo muitas empresas no seguro, mas a líder em derrubar a empresa é qualificação técnica. Nos processos que eu participo, cujos quais são de obra, são mais complexos, tá? Aí tem qualificação financeira e tal. Olhou, passou o pente fino. Quem assinou a procuração, ou a procuração, que é a declaração, foi quem? A pessoa que assinou realmente está com poderes para assinar? A procuração está vencida, não tá? Tem que olhar essas coisinhas, tá? Essas coisas minuciosas, que você só consegue descobrir, você vai a cada dia. Olha, uma coisa você vai ficar esperto. A cada dia você vai descobrir mais. Rapaz, é mesmo isso aqui conecta com. É lindo quando você descobre isso, que abre um leque na tua mente. Você fala, agora eu derrubo um bocadinho pra assim. Derruba. Vá por mim, derruba. Declaração falsa, a empresa declara que é ME e EPP e não é. Ela não é ME nem EPP, você consegue ter acesso ao faturamento no tópico lá, no módulo mais à frente tem um tópico lá das dicas e nenhuma, o submódulo de dicas e nessas dicas fala lá de como é que você vai encontrar uma coisa extraordinária, tá? E aí, assim, você sempre consulta. Por último, eu falei que deixa a regularidade fiscal, mas pode ser por primeiro, eu sempre deixo por último, eu vou procurando mais outras coisas. Porque é uma seara bem pancada aí, cara. Você chega lá, não encontrou nada, vai para certidões. Pode começar a consultar as certidões. Tem empresa que adultera com. É isso que eu ia falar. Muitas empresas adulteram. Adultera seguro garantia. Por isso que eu falo, consulta. Adultera seguro garantia, adultera prova de contribuição, adultera um bocado de coisa. Atestado do CREA, um monte de coisa. Adultera um monte. E como é que você vai saber disso? Consultando, que é tudo digital. O maravilhoso é isso, que o mundo tá moderno. Então você consegue consultar tudo. Inclusive as certidões. Sai consultando as certidões. Olhou por. Porque não olha. Se você quiser olhar, olha. Porque tem um prazo de 5 dias. E às vezes não é sempre que a empresa falsifica, né? Pegam casos raros, casos muito raros. Quais certidões? Aí varia, gente. Tem certidão municipal, às vezes é federal. O maior tópico mesmo, mais é federal. Eles falsificam bastante federal. Mas você pode encontrar em qualquer uma, varia bastante. Tem a estadual, isso é uma confusão. É uma confusão. CNDT, todas. Aí você sai olhando ali o histórico das certidões. Por quê? Porque é um documento sujo. Eu falei, mas por que tanta gente falsifica? Imposto, a pessoa não paga em dias. Municipal não recolheu ISS, aí a prefeitura descobriu. Às vezes é um cara que se mete na política local e o prefeito, para se vingar, bloqueia a certidão ali, porque cobra os impostos devidos. E aí o cara não vai pagar, não quero ver eu pagar, tal, ficou com a certidão positiva. E aí não participa. Não, tá entendendo? Então, assim, você tem que estar sempre ligado nessas situações, essas coisinhas aí. E é isso aí. Essas foram aqui as dicas, a apresentação e as dicas dos documentos, de quais são verdadeiramente, porque você pega o edital, né, e lê lá o edital. Meu Deus, que documento é esse? Agora você já sabe qual é o documento. E você vai se aperfeiçoar cada vez mais naquele documento conforme você for praticando, conforme você for licitando. Então não se preocupa, no início vai ser mais difícil? Vai, mas como tudo no início é. Certo? Depois vai facilitando, vai ficando lindo, é uma coisa maravilhosa. Daqui um dia você tá aí dando dica, o pessoal te ligando, daqui um dia tá você fazendo o curso, me ensinando também, porque eu adoro, às vezes você vai descobrir algo novo que eu não sabia, olha Jorge, isso aqui pode melhorar assim, eu falei, pô, é bacana e cruzo com outra coisa, então, por isso que eu falo, conversa sempre comigo lá na minha rede social, lá no Instagram, porque a gente batendo um papo lá, tirando dúvida de um e do outro, a gente descobre coisas novas, e vai por minha licitação, todo dia é uma coisa nova, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos pro próximo módulo e a gente continua aí. Continua, tem muita coisa aí pela frente, viu? Papel, caneta na mão aí, a apostila ao lado aí de vocês. E vão notando tudinho, viu? Valeu!